Aqui é o canal do Professor Poiato. Eu, obviamente, sou o Professor Poiato, professor de Humanidades de vocês. E esse é o quadro Política em Pauta. E o Política em Pauta, ele, como o nome já diz, né? Ele tem um objetivo bastante claro. O objetivo do Política em Pauta é debater fatos políticos do período. A gente debater a questão da saúde, né? Acabou de sair um vídeo no nosso canal. Esse vídeo debate a origem, né, da saúde pública no Brasil, né? Do SUS e tudo mais, que é o nosso principal marco aí. E a gente tem, então, que avaliar a questão de política fiscal, né? Vocês aparentemente têm gostado muito de avaliações econômicas da política fiscal brasileira. Então a gente trouxe uma questão, né? Haddad quer cortar da saúde? É real essa avaliação? É fake? O que é que está acontecendo, né? Tem os pró-governo que são completamente contra essa afirmação, fala que ela é inventada. Detalhe, né? Essa câmera do jeito que ela tá me deixando calvo pra caramba. Mas voltando, que acha que a gente, né, que a oposição tá inventando isso. Tem gente contra o governo apontando o dedo, falando, olha, ele vai cortar bilhões e zilhões, né? Começando por esses 15 bilhões. Então a gente tem que tirar o elefante da sala e avaliar com um pouquinho de qualidade o que é que está acontecendo, o que é esse possível corte que o Haddad está colocando na mesa e como que a gente pode avaliar esses fatos, né? Primeiro, entender qual que é a política fiscal do Lula 3 ou do Haddad, né? A política fiscal chama Novo Arcabouço Fiscal, vai sair vídeo aí na primeira semana de agosto, mas o que é o Novo Arcabouço Fiscal? O Novo Arcabouço Fiscal vem de uma lei, a Lei 200 de 2023, é a lei que reformula a gestão fiscal no Brasil e estabelece metas anuais de resultado primário. Então, o que vai acontecer? O Brasil ele tinha um teto de gastos que era uma linha reta, por assim dizer. A gente tinha um valor fixo determinado lá pelo governo Temer de gasto anual. Esse valor nunca foi respeitado nem pelo governo Temer. Todo ano o Congresso dava uma autorização especial de uso acima, né? Então, o que o governo Lula faz é indexar os gastos do governo com objetivos fixos iniciados a cada presidente da República, que coloca seus objetivos, e que introduz, né, um teto de gastos que limita o crescimento das despesas em cima de uma variação principalmente de PIB e inflação. Então é crescimento econômico mais a inflação de um ano para o outro, gerando aí a possibilidade de zerar o déficit. O que é o déficit? É o Estado gastar mais do que arrecada. Bem, isso por si só já é um tema de debate, né, em quem estuda políticas públicas, porque não necessariamente gastar o mesmo tanto ou menos que arrecada é um bom sinal para a economia ou para um Estado nacional. Muitos especialistas consideram que até é mau negócio, acham inclusive que é uma avaliação equivocada. Alguém que pensa que política fiscal é somente essa política de cortes, né, e de estabelecimento de mínimos. Tudo bem? Então, o que a gente tem em mente quando a gente fala aqui? Que o novo arcabouço fiscal ele vai mudar um pouco aquela linha reta e vai estabelecer agora uma variação conforme a inflação do ano anterior, né? E qual que é o objetivo? No caso das metas do governo Lula 3, é estabelecer o equilíbrio fiscal em 4 anos, reduzir o endividamento público e criar um ambiente favorável ao crescimento econômico de longo prazo. E é importante que está de longo prazo pautado em quê? Investimento internacional. Essa é a métrica do governo Lula. A gente coloca isso num textinho nosso lá no Medium, que é a política econômica do Lula 3, que estabelece que o grande objetivo do governo Lula é uma política econômica pautada no desenvolvimento a partir do investimento internacional. Então, é importante a gente ter isso em mente para não cair em engodos, cair em bobagens, né? Achar tanto para um lado, tanto para o outro que é lindo, maravilhoso ou que é super desenvolvimentista, nacionalista. Não é, tá, gente? O neodesenvolvimentismo ou o social-liberalismo, depende de quem olha ali o modelo, ele está pautado em investimento internacional e criação de um ambiente de negócios
para o investimento internacional. A gente não pode se enganar nisso. E controle da inflação, né? Bem, vamos lá. No entanto, ela tem gerado críticas potencialmente a levar cortes em serviços públicos essenciais e aprofundar desigualdades sociais. Bem, uma vez que eu tenho que estabelecer um limite, se eu passei desse limite, eu posso gerar cortes, tá? E essa lei ela é muito punitiva se você não cumpre num ano. Se você não cumpre num ano, o corte no ano seguinte é catastrófico. E aí, obviamente, ela não está escrita em pedra, né? Mas aí é uma negociação com o Congresso tremenda, né? Defensores argumentam que essas medidas são necessárias para garantir a sustentabilidade fiscal e evitar crises econômicas futuras. A implementação dessa lei exige transparência e eficiência na gestão de recursos, além de um debate amplo, tá? A gente deixou como referência a própria lei e um periódico aqui que ele debatia, da UFES, que ele debate o arcabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal, ele mantém o tripé macroeconômico, que é a base da economia brasileira, que foi feita aí no plano real para, basicamente, segurar o real, né? Então, o que isso significa no seu dia a dia? Significa segurar a inflação. É um plano criado para a inflação ficar sob controle. Funcionou para isso, mas é ruim para outras coisas. E quais são as bases, né? Metas de inflação. Então, você tem uma meta anual de inflação, medida principalmente por uma medida chamada IPCA. Superávit primário. Você tem que arrecadar mais do que você gasta. E câmbio flutuante. Então, a moeda ela não tem um valor fixo estabelecido pelo Estado. Ela vai estar no mercado financeiro aumentando e diminuindo de valor. Que é aquilo que vocês veem todos os dias, né? O dólar valorizou, o dólar desvalorizou. Na verdade, o dólar não se move, ele se move em relação ao real. Então, é o real que valorizou, o real que desvalorizou, uma vez que a gente está partindo do ponto de vista do Brasil, né? Então, manter esse tripé macroeconômico que tem uma base filosófica neoliberal, né? É uma base que fortalece o capital financeiro, enfraquece forças nacionais, enfraquece a possibilidade de ação do Estado na economia, enfraquece a ação dos sindicatos, enfim, as cooperativas, uma economia paralela, nada disso está composto aqui, tá? Esse tripé aqui é um tripé de um Estado murcho, de um Estado fraco, que vai ter muita sorte de ampliar a sua ação quando acontecer isso aqui, ó. Quando acontecer o superávit primário, ou seja, em anos onde você tiver um aquecimento econômico e uma arrecadação mais alta, tudo bem? E quais são os compromissos, as bandas aí que a gente coloca, né? Essas são as metas de inflação. E aí é o crescimento, né? É o tamanho do déficit primário, ou seja, de quanto que o Brasil vai gastar mais do que arrecada. Então, superávit menos 5, né? É o objetivo do ano passado, 2023, até menos 75, a gente bateu aqui, ó. Aí 2024 a meta é superávit zero, ou déficit zero, né? Depende de quem olha. Para o ano que vem, a meta já é 0,5% do superávit primário. E no fim do governo é 1%. Então, o governo vai arrecadar 1% a mais do que gasta. Isso são bilhões e bilhões, tá, gente? Isso é muito dinheiro mesmo. Parece que é coisa pouca, mas não é, tá bom? E por que isso aqui é importante? Essa linha aqui, ela vai determinar o quanto o governo vai poder gastar. Ele pode gastar entre isso e isso aqui. E parece, o que aparenta é que o governo Lula está batendo aqui já, né? Tá entre esse e esse. E ele precisa cortar. E aí ele anunciou um corte aí de 15 bilhões e já tem gente agitando que é para a saúde. Não vai ser na saúde, tá? Então já vamos tirar um primeiro elefante da sala. O corte de 15 bilhões não é na saúde. O corte de 15 bilhões é provavelmente na Previdência Social. É um corte voltado aí aos programas de incentivo econômico, né? Bolsa Família para lá. E basicamente o governo federal vai fazer um remeleixo para ver quem recebe os programas e não faz jus, né? Bolsa Família, BPC, aquela coisa toda. Auxílio creche e lá vai. E quem não puder, eles vão cortar. Diz
a Secretaria da Fazenda que isso vai dar 15 bilhões. É muito difícil que dê, tá? É muito difícil que dê. Então, muito provavelmente ele vai ter que partir para outros cortes. Mas o anunciado é este montante, tá? E a segunda coisa é o desinvestimento nas universidades federais. Então, tinha anunciado, sei lá, crescer um campus, que é seu investimento a mais do que estava lá previsto. Isso não vai acontecer, tudo bem? O que é diferente dos institutos federais, que aí é outra verba de outro lugar e não é essa que ela vai cortar. O Instituto Federal é BNDES, provavelmente, que vai financiar. É outro caminho, não é nem MEC, se eu não me engano. Bem, posso estar errado nisso que eu estou falando de ouvido, né? Quais são as características para quem defende isso, né? Regras fiscais modernas. Então, seria uma regra fiscal mais testada internacionalmente? Não é, tá, gente? Diga-se de passagem. É uma jabuticabona aí brasileira. Não tem nada parecido no mundo. É muito difícil um país desenvolvido que coloca um cabresto no próprio custo, tá? Japão, por exemplo, tem quase 8 vezes o PIB de dívida, tá? Então é bobagem isso. Garante maior flexibilidade e visão de longo prazo para a política fiscal. Então, não interessa muito qual oscilação de governo, a gente vai ter uma política fiscal mais ou menos fixa, né? Recupera credibilidade. A gente teve uma crise de credibilidade internacional. Por mais que o Guedes jogasse 100% do capital financeiro, ele acabou com a segurança jurídica, né? Então, uma galera parou de botar dinheiro no Brasil ou segurou o dinheiro que ia vir para cá. Não à toa, o primeiro ano Lula foi avassalador de investimento internacional, porque ele ativamente foi atrás e porque ele reestabeleceu a imagem do Brasil para o mundo, né? Metas críveis, sinalização nítida para o mercado, utiliza a arrecadação para recuperar superávites primários, expansão de despesas será sempre menor que o crescimento do PIB. Então, é uma ideia de que o PIB vai crescer por investimento privado internacional, como eu disse, né? Retoma a previsibilidade e capacidade de planejamento público, uma vez que você tem ideia do que vai ser o orçamento todo ano. E é considerado mais democrático, uma vez que você tem previsibilidade, né? Então, os grupos sociais eles vão brigar abertamente a partir de agora. Porque eu não sei até onde é tão bacana, mas tudo bem. Bem, dito tudo isto, vamos para o que o arcabouço fiscal causa em duas situações econômicas. Situação econômica em que a economia está fraca, o crescimento do PIB está baixo. A receita também vai crescer pouco, a arrecadação será menor. E aí as despesas poderão ser aumentadas, no caso que 2023 era até 2%. Então, no ano fraco, as despesas podem aumentar até 2%. Limita o aumento entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. É que isso aqui, ó. Pau. Ou seja, o governo vai ter uma banda de gasto num ano que a economia está mais fraca para tentar dar uma aquecida na economia até 2,5% acima da inflação. Agora, no ano que o PIB está apontando positivamente, né, de uma economia forte, de uma arrecadação maior, o aumento das despesas reais não pode ser mais 70% desse aumento. Ou seja, ele te exige aguardar a grana que entrou a mais. Limita essa expansão a 2,5%. Ou seja, digamos que eu entrou 10% a mais de arrecadação, só posso gastar 2,5%. O resto vai para onde? Irá compor um fundo que vai subsidiar esses momentos aqui de economia mais fraca. Isso aqui é o que pode ferrar, né? Então você vai ter um governo que, quando arrecada bem, não pode investir, e quando não arrecada também só pode investir um valor mínimo. A longo prazo, a tendência é ter um Estado mais fraco com uma moeda mais forte, né? Isso é a longo prazo. Se essas bandas fossem maiores, coisa de 5%, 10%, a gente estaria falando de uma política fiscal onde, quando você tem uma economia mais fraca, investe. Quando você tem uma economia mais forte, arrocha. Uma economia do equilíbrio, né? Extremamente neoliberal, com medidas negativas, mas que seguiria pelo menos a política do Banco Central brasileiro, de, teoricamente, né, quando você tem um cenário de arrecadação mais fraca, de uma economia mais fraca, baixos juros. Quando você tem um cenário de uma economia mais forte,
sobe os juros para segurar a inflação. Então, pelo menos seguiria esse fluxo dos juros no Brasil. Só que para isso aqui funcionar, primeiro o Banco Central teria que se convencer de não ser a maior ou segunda maior taxa de juros do mundo, né? Mas por hora é isso, né? Então